Brotei. Graça e paz, criancinhas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem legais? Bacana. Hoje nós vamos ter uma aulinha com a tia Alessandra. Uma história bem interessante. E depois eu volto com vocês para o momento do louvor. Tá bom? Então, tchau. Olá, tudo bem com vocês? Que bom poder estar aqui de novo com vocês para mais uma história, né? Hoje eu tenho companhia. Eu tô aqui com a Raquel. E com o Mário. são meus amigos. Nós somos da Igreja Metodista aqui de Cáceres, no Mato Grosso, e hoje nós temos uma história para vocês. Vocês gostam de história, Raquel? Aham. E você, Mário? Também. Eu amo histórias. E ainda mais se for histórias que vêm da Bíblia, a palavra de Deus, não é? Uhum. E a gente precisa sempre ouvir a palavra de Deus, porque Ele deixou pra gente, não foi, Raquel? Aham. E Mário, sabia que a gente tem um livro bem grande que é a Bíblia? Ele é dividido em duas partes, você se lembra? É do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Isso! Parabéns, bem lembrado. Hoje nós vamos contar uma história que está lá no Antigo Testamento, no livro de Juízes. Se a gente abrir a nossa Bíblia, no comecinho dela, a gente vai ver essa divisão do Antigo e do Novo Testamento, né? O nosso livro de hoje é o livro de Juízes. Qual? Juízes. Juízes, muito bem. Nós vamos contar uma história que está lá em Juízes 7, de 1 até 25. É a história de Gideão. Já ouviram falar de Gideão? Sim. Sim, né? Mas antes de contar a história, deixa eu perguntar para vocês. Vocês têm medo? Sim. Você tem medo de alguma coisa? Tem, todo mundo tem. Tem, não é? Eu também tenho. Nem sempre ser corajoso significa que a gente não tem medo. Às vezes aparece o medo, né? Às vezes a gente pode ser corajoso para matar uma barata, mas aí eu posso morrer de medo de uma cobra. Lembra de uma história? Eu tenho medo de cobra. Pois é, eu lembrei de uma história que você me contou que um dia apareceu aqui e você ajudou e salvou a mamãe. A minha Não mãe foi? estava tentando matar a cobra com cabo de vassoura e ela Poxa não conseguiu. vida. Aí eu peguei uma pedra e esmaguei a cabeça dela. Poxa vida, que coragem, né, Raquel? Uma coisa que eu não gosto e às vezes tenho medo é de ficar sozinho em algum lugar. Então, às vezes a E gente uma pode coisa ter que medo. eu não O gosto quê? é de ver as cobras com presa, eu não gosto de ver leão. Mas o que mais te dá medo, além de alguns bichos? Tem alguma outra coisa que você tem medo, Raquel? De ficar sozinha e não ficar sem conversar em um É teto, ruim, né? Principalmente nesses dias, nós estamos assim, meio separados da igreja, dos amigos, é ruim também. Eu também tenho alguns medos. Ficar sozinho dá medo, às vezes a gente tem medo de bicho, às vezes a gente tem medo do escuro, de dormir à noite sem ninguém. A gente tem muitos medos, né? Pois é. E Gideão também, ele, às vezes a gente conta a história, vai ver que ele é muito corajoso. Mas ele também teve seus medos, sabia, Mário? Pois é, eu vou contar pra vocês. Tá lá em Juízes 7, de 1 a 25. A história diz que o povo de Israel, que tinha ido para a Terra Prometida, havia ficado naquela cidade bastante tempo. Mas um dia apareceu um povo muito ruim, muito mau, os midianitas. E os midianitas expulsou o povo de Deus da terra prometida. Poxa vida, imagina alguém te expulsar da sua casa, Mário. Seria ruim, né? Ruim. Nossa. Porque daí onde a gente ia ficar? Então, e sabe o que aconteceu? Eles ficaram realmente sem casa, Raquel. E sabe para onde eles foram? Para as montanhas. E lá procuraram lugares para se abrigar, porque não tinham mais onde morar. Os midianitas tinham tomado toda a terra de Israel e eles foram morar em cavernas. Um dia, Gideão estava escondido numa das suas cavernas. Ele estava lá limpando o trigo. Sabe o trigo que a gente faz bolo? E pão, exatamente. Mas ainda estava em formato de feixe. Gideão estava limpando o trigo num lugar chamado lagar.
Já ouviu falar isso? Não. Lagar é um lugar onde eles moíam ou exprimiam as uvas para fazer o suco. Ou seja, não era um lugar de fazer aquilo que Gideão estava fazendo, não é verdade? Estava no lugar errado. E aí, Deus mandou convidar alguns homens para fazer o exército dele. E ele anunciou para todas as tribos que Deus estava convocando um exército para lutar contra os midianitas. Ele chamou mais de 32 mil homens. Isso é muito. Muitos homens, né? Para a luta. Mas será que era o suficiente? Não. Será? Sim, era o suficiente. Era, né? Bastante homens, né? Para lutar, né, Mário? Eu acho que é suficiente. Isso, mas Deus não queria aquilo, porque Ele queria mostrar que Ele estava com Gideão, que eles iam vencer não pela força, mas pelo Espírito de Deus. Então, Deus falou assim: Gideão, fala para esses homens que aquele que tiver com medo pode ir embora. Gideão anunciou e mais de 22 mil homens, Mário, foram embora. Nossa. Ficou ainda 10 mil homens. Mas isso aí não vai dar pra lutar direito. Será? Eu acho que não. Mas a gente tem uma arma especial, não tem? Temos Deus. Isso, exatamente. E Deus ainda falou mais uma coisa para eles. Falou assim, olha, não, eu não quero esse tanto de gente, não. Eu quero menos pessoas. E ele falou assim, ô Gideão, leva esses homens para beber água lá no rio. Como que você beberia água no rio, Mário? Eu não beberia no rio. Não? Eu ia pegar água limpa, ia pegar um copo, encher e tomar. E você, Raquel? Eu iria pegar uma água limpa, iria encher um balde pra mim e iria tomar. Nossa, quanta armação para beber uma água, hein? Mas imagina, você tá com uma armadura, uma espada, como que bebe água? Sabe o que Deus mandou fazer? Falou assim, Gideão, aquele que abaixar e lamber a água como um cachorro, você manda embora. Porque eles fizeram isso. Mas aquele que abaixar, colocando a mão na água e levando na boca, esses sim são os soldados que eu quero. Não é engraçado, né? Imagina. Agora eu tô... Entendeu? Sabendo. Como termina isso, né? Então, Deus chamou Gideão e falou assim, Gideão, esses escolhidos ficaram com você. Sabe quantos homens ficaram? Vocês não vão acreditar. Desses 10 mil homens, ficou só 300 homens. Por isso que chama Gideão e os 300, né? Só 300 homens. Por quê? Porque Deus queria mostrar que Ele estava com ele. Que a gente pode ter medo, mas Deus é mais poderoso. Por isso que muitas vezes a gente precisa confiar sempre em Deus. Muitas vezes a gente tem medo do escuro. Eu tô assim, ó. Ai não, eu tô com medo do escuro. Daí eu pego um monte de pessoal pra vir e dormir aqui. Daí Deus vai falar, quem tiver com medo vai embora. Porque Ele vai saber que a gente tá achando que Ele não tá com a gente. Mas Ele Deus vai está. estar. Exatamente, Deus sempre está com a gente. A gente vai Em ficar com medo todas pra as chamar um monte de lutas. pessoa, só que só alguns vai ficar. Nem Mas Deus estava com Gideão. E era isso que Deus queria mostrar para aquele povo. E não precisava de ter milhares e milhares de soldados ali. Precisava só de 300 homens, com o coração de Deus, para poder vencer aquela batalha. Né? E aí aqueles 300 homens foram escolhidos. E sabe o que aconteceu? Deus deu umas armas diferentes para Gideão. Deus falou assim, Gideão deu uma estratégia. Gideão foi lá, olhou, à noite ele olhou lá todo o acampamento dos midianitas, viu aquele tanto de homem acampado. O acampamento era enorme, muitos homens. E ele pensou, como que eu vou vencer esses homens, esse tanto de gente? E Deus falou, eu estou com você, Gideão. E aí, Deus deu uma estratégia. Mas eu Ficaria, né? Eu vou fazer o que Deus me mandasse. Ah, que bom. Eu não ia dizer não vou fazer isso. Eu ia Que dizer bênção, sim. isso mesmo. Gideão, então, Deus deu uma estratégia para ele. Falou assim, Gideão,
arrume umas trombetas. Você vai arrumar umas trombetas. Você vai arrumar uns vasos. Eita, que armas diferentes, né? Né? Como que eu vou lutar com isso? Então, como que você luta com uma corneta, uma trombeta? Será que eu tenho que arrancar essa parte aqui, lutar e pegar essa Meu parte Deus, aqui? que Será armas? que a gente vai deixar a pessoa toda com a trombeta? Que armas engraçadas! E também pegue lanternas. Oh, meu Deus, que armas diferentes! E aí, essa estratégia foi o seguinte. Quando ficar a noite, os midianitas estarão Dormindo. dormindo. E aí, Deus falou para Gideão, separa os seus... Quantos homens que a gente tinha? 300 homens, só isso, não tinha mais, né? Você vai dividir esses 300 homens em 3, ou seja, cada parte de 100 e rodear o acampamento dos midianitas. E aí, sabe o que você vai fazer, Gideão? Você vai pegar à noite, começar a tocar a trombeta. Toca aí, Raquel. E você vai pegar os vasos. Não, a gente não vai fazer isso, porque é um vaso tão lindo. E vai quebrar o vaso e tocar a trombeta. Olha, eu acho que vai dar certo. Não gosto Mas já dessa buzina, gostou. Então vai buzinar, vai tocar a trombeta e vai quebrar os vasos. O que acontece? Imagina, você ela tá lá bem dormindo, no meio da noite. Aí, No meio da noite. Você tá dormindo, o que acontece se a gente tá dormindo e acontece uma coisa dessa? assusta. Leva um susto, você levanta assim. Normalmente, Ai, quando socorro! eu tô lá no cabeleireiro, eu fico cheia de sono, eu durmo. Daí, de repente, Leva um susto. daí, Se a gente Então, leva um você tá susto, a bem? gente fica o quê? Confuso, não é? o que tá acontecendo? Foi isso que aconteceu com os midianitas. Aquilo tocando na cabeça dele, aquele tanto de vaso sendo quebrado. Tipo assim, eles começaram a levantar. Pega aí os midianitas para nós, Mário. Eles começaram a levantar aqueles homens todos confusos. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Começaram a correr, um para um lado, um para o outro, e começaram a lutar. Estava escuro. Começaram a lutar contra eles mesmos e a matar um ao outro. E aí, Toma feliz! todos lutando lá, né? E aí, Deus falou: agora, Gideão, pegue suas lanternas e desçam correndo. Quando eles desceram correndo, aqueles soldados, né, de Israel desceu correndo com Gideão, eles pensaram: socorro, um exército está vindo para cima de nós. Eles saíram correndo, foram embora, correram sem olhar para trás. Isso aí, foram embora, correndo. Olha como Deus é tremendo. Ninguém precisou levantar uma arma para lutar contra os midianitas. Essa Deus estratégia usou... foi muito boa. Não foi? Eu também achei. Deus usou coisas... Apertando a buzina da Rita! Deus usou coisas improváveis para fazer a obra dele. E Deus faz assim na nossa vida. Ele usa coisas improváveis, né? Às vezes a gente acha que a gente não tem nada para oferecer para Deus, né? Às vezes a gente acha assim: eu não sei cantar. Mas eu sei fazer outra coisa. Eu queria tanto saber pregar como aquela pastora que tem lá na minha igreja, né? Eu queria tanto tocar a bateria como aquele irmão lá da igreja toca, uma guitarra, né? Eu queria tanto fazer alguma coisa diferente, mas eu não sei. Mas Deus usa o que nós temos, os nossos talentos, para a obra dele, para o melhor de Deus. E Deus usa as coisas improváveis para nos dar fé, nos dar coragem, para mostrar que que Ele está conosco todos os dias e Ele nunca vai nos deixar. Mesmo nesse momento tão difícil, né, Mário?
onde muitos estão doentes, muitos estão com dificuldades, muitos estão afastados da igreja, onde as crianças não podem ir para a igreja. Deus está conosco. Amém? Amém. Deus está comigo, está com você, né, Raquel? Está com o Mário, nos mostrando que Ele nos ama, que Ele cuida de nós, que Ele usa as coisas diferentes para louvar o nome dEle. Aquele povo venceu. Os midianitas sumiram da terra que Deus tinha dado para o povo de Israel. E Gideão venceu não por espada. Ele não levantou uma espada. Ele não levantou outra arma. Olha que coisas diferentes, Ele né? não lançou uma lança. Não é? Usou coisas diferentes. Não pegou nem o escudo. Não. Imagina, descer com uma lanterna na mão, né? E pegou um vaso, uma Não trombeta e uma Exatamente. luz. Deus é maravilhoso e Ele prova o seu amor para conosco. Como Ele mostrou o seu maior amor? Nos dando Jesus Cristo para morrer na cruz, né? A palavra de Deus diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele cresce não morra, mas tenha a vida eterna. Você crê no Senhor Jesus? Creio. Amém. Você crê no Senhor Jesus como seu Salvador, Raquel? Nós podemos dizer para as crianças também que elas podem crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Que Deus as ama tanto como amou Gideão e mostrou que qualquer coisa podia fazer por ela. Deus mostrou o seu amor nos dando Jesus. E você, criança que está aí do outro lado, também pode receber o Senhor Jesus no seu coração. Né? Você pode colocar a mãozinha no seu coração neste momento. Nós vamos levantar 5 dedinhos nessa mão, 5 dedinhos aqui estão. Junto todos agora para fazermos oração. E é assim que nós falamos com o nosso Deus, não é? Vamos orar? Então fecha seus olhinhos que eu vou fazer uma oração. Senhor Jesus, nós cremos no Teu amor, na Tua graça. Nós cremos que o Senhor é nosso Senhor e Salvador de todas as coisas. Obrigado por nos escolher. Mesmo quando não temos nada de oferecer, o Senhor nos ama de tal maneira. Obrigado pelo Teu Filho Jesus morrer em nosso lugar para nos trazer salvação. Eu te agradeço e te recebo em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Obrigada, crianças, por participar comigo hoje dessa história. E vocês, quero ver aí de novo participando com a gente. Depois nós vamos ter outras histórias, né, Raquel? Né, Mário? Vamos contar outras histórias para as crianças? Vamos. Então a gente espera vocês. Vamos dar tchau? Tchau. Tchau, pessoal. Beijão. Mas vamos louvar ao Senhor com uma música muito legal. Então, vamos para o nosso momento de louvor. Naquele que me fortalece, tudo passa. Naquele que me fortalece, tudo passa. Naquele que me fortalece, tudo passa. Naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Ai, não, quero ficar aí. Pela cruz me chamou gentilmente.